Hola, ¿qué tal? Soy Mercedes. Hola, soy Shafi. Bienvenidos a nuestro análisis semanal del mercado, un mercado donde hay mucha desconfianza, pero que mismo así ha rebotado. Sí, unos para arriba, otros para abajo, pero ha habido Lo un importante rebote, es ¿no? rebotar, ¿no? Ahora veremos qué es lo que ha hecho que se activara este rebote. Vamos a ver qué sectores lo han hecho en una dirección y qué sectores lo han hecho en otra. Y bueno, pues veremos un poco qué es todo lo que está pasando, a qué tenemos que estar atentos la semana que viene y veremos los gráficos porque a lo mejor, por lo menos a corto plazo, hay cosas que han cambiado, ¿no? Sí, hay cosas que han cambiado y hay cosas que están muy calientes, ¿no? Yo creo Uh, que, como siempre dijimos, siempre hay un bull market independente de cómo está el mercado. Y cuando el mercado está rebotando hacia arriba, ese bull market puede ser más fuerte coge aún, ¿no? fuerza, ¿no? Muy bien, pues vamos a verlo, pero antes recuerdo que vamos a participar el 22 de mayo en la primera edición del Rankia Market Experience de Valencia, un evento gratuito para todos aquellos que os guste la inversión a largo plazo, trading. Abajo en la descripción dejo el enlace para que quien quiera pues se informe y vea dónde inscribirse y todo lo demás, todos los ponentes que somos, etcétera. Y también dejo abajo el enlace para la comunidad de Discord MT Opciones en la que seguimos participando activamente, ¿vale? Vale. No, y sobre el evento de Rankia, nos encantaría conocer quien está por Valencia, conocer y hablar un poco sobre inversión, opciones, trading con acciones. Nos encantan esas cosas de conocer las personas personalmente, ¿no? Entonces Exacto. sería muy guay veros ahí en este evento. Si alguien viene, que se acerque a saludarnos, por favor, Sí. ¿vale? De acuerdo, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ha activado ese rebote en los mercados? Porque al principio de la semana parecía que íbamos a tener un Armagedón, y va a armarse aquí, vamos, tal, y de repente lo que tenemos es un alto el fuego así, yo no sé si llamarlo fake, pero vamos, que está pillado con pinzas. Y es que dos son compañía, pero tres son multitud. Y me explico. Siempre se habla de que Irán, Estados Unidos, Irán, pero señores, es que Israel también participa. Y claro, Israel tiene sus objetivos y quiere también su dosis de protagonismo y que no le ninguneen, ¿no? Entonces, pues parece ser que habían firmado un alto el fuego entre Estados Unidos y Irán y no habían contado con Israel, o eso parece, ¿no? Entonces, dentro del alto el fuego estaba, unos decían que estaba incluido el Líbano. Luego Israel dijo, no, no, lo del Líbano es cosa mía, a mí nadie me ha avisado de esto. En fin, que para que haya el alto el fuego se tiene que abrir el estrecho de Hormuz. Para que se abra el estrecho de Hormuz se tiene que parar el bombardeo en Líbano. Para que se pare el bombardeo en Líbano se tiene que... Eso todo ha generado confusión, desconfianza, ya no se sabía si había alto el fuego, si no lo había. Al final, a lo largo de la semana, pues parece ser que Israel ha cedido, va aceptado el alto el fuego, pero a condición de ellos negociar directamente con Líbano y con el Hezbollah. Y luego, por su parte, Estados Unidos va a negociar con Irán y supongo que también con Israel, esa parte ya no me queda muy claro, sobre el resto de los puntos para llegar al acuerdo de paz. Una condición indispensable para este alto el fuego era que el estrecho de Hormuz se reabriera otra vez al tráfico de los barcos. Pero en este momento, viernes 9:30 de la noche, que yo sepa, el estrecho sigue cerrado, prácticamente cerrado, porque vamos a ver, de unos 130 barcos que pasaban antes al día, ahora creo que pasan menos de 20, o sea que... Es mucho menos de lo que pasaba, ¿no? No, no hay duda. Exacto. Entonces, bueno, pues mucha desconfianza en cuanto a si va a haber paz o no va a haber paz. Al mercado y al mundo en general lo que más le interesa es que ese estrecho de Hormuz se abra al tráfico nuevamente. Y bueno, pues este fin de semana se supone que es cuando se iban a sentar a negociar. Ya veremos en qué queda todo esto. De momento, el petróleo pues ha suavizado el precio, estaba por encima de 110, se ha quedado en 90 y tantos, o sea que tampoco es que haya abaratado mucho porque veníamos de precios menores de 70 y ahora estamos en 90 y tantos. Y como veníamos diciendo estas últimas semanas, aunque firmen la paz el sábado mismo, se han dañado infraestructuras y va a llevar un tiempo el que todo vuelva a la normalidad.
Entonces, mal. ¿Qué es entonces lo que ha activado ese rebote si hay tanta desconfianza y si no tenemos la paz por ningún sitio, ni el estrecho abierto, ni nada? Bueno, pues según dicen, el rebote lo han activado los CTAs, que son los fondos algorítmicos que funcionan pues, por modelos sistemáticos y cuantitativos. Estos son los que han empezado a comprar, activan el rebote, automáticamente se ven los cierres forzados de cortos y todo se va acumulando, sistemas que empiezan a dar orden de compra, y aunque el inversor en general está muy desconfiado, pero claro, si tu sistema y tus indicadores te están diciendo momento de comprar, pues momento de comprar. Lo que pasa es que a lo mejor compras menos, ¿no? Sim, sim, não, estamos num momento que há certa incertidumbre, não? Para não dizer que não é que há muito. Sí. Pero al final, o inversor tem que fazer isso. O inversor invierte em lo que vê, não lo que sente. Eu escutei essa semana uma frase de um grande inversor que dizia: quando o VIX aumenta muito, mis emoções barram muito, porque eu tenho que estar muito centrado em buscar boas inversões. E normalmente é assim, o VIX sube muito, o mercado cai tanto que empieza a aparecer oportunidades. Então, esse é um dos motivos também que Mm. rebota as coisas, os grandes inversores. También ha habido buenas noticias en el campo de la inteligencia artificial y en los semiconductores, lo cual también ha ayudado a que ciertos sectores pues se vean, digamos, con ganas, ¿no? De todas formas, el volumen no ha sido muy alto, con lo cual la alarma sigue ahí vigente, ¿no? Encendida, de que a ver si esto es sostenible o si se va a desinflar en cualquier momento. Ya veremos. De aquí nos vamos entonces a la economía, porque claro, si todo esto lleva consigo una crisis energética que no se va a terminar de un minuto para otro, ¿qué es lo que está pasando con la economía? Porque esta semana salían datos de empleo y datos del IPC. Bueno, pues los datos de empleo han salido, podríamos decir que bien, porque el empleo en Estados Unidos sigue siendo estable, está resistiendo bien todos los vaivenes del mercado. Sí que es verdad que dicen que el mercado laboral americano, estadounidense, es como muy dinámico y ahora está como ralentizado, ¿no? Está frenadito. Y eso hace también pues que los salarios no vayan aumentando, ¿no? Esté todo como muy parado. Sin embargo, el IPC de marzo, ese sí que ha reflejado ya el impacto del precio del petróleo, de la gasolina y el aumento de precio. Como veis, el dato del IPC refleja ya una inflación que se nos va por encima del 3%, y eso solo ha sido el primer mes. A veremos a partir de ahora cómo va evolucionando, ¿no? El tema es que, bueno, empleo estable y una inflación que ya veremos si es Transitório ou não? transitoria o no, pero le puede complicar un poquito las cosas a la Fed. De momento, pues eso, ni se ven ni se esperan bajadas de tipos, y es por eso también que la rentabilidad de los bonos, sobre todo los de largo plazo, pues haya bajado un poquito, pero sigue siendo alta para lo que nos gustaría a todos que fuera, ¿no? El PIB, también hay que decir que lo han corregido. El PIB salía la última corrección del cuarto trimestre de 2025 y lo han corregido a la baja. Entonces, es muy curioso porque 2025 empezó con el PIB negativo, que todo el mundo dijo, ¡oh, recesión! Luego de repente subió muchísimo y el cuarto al final ha sido a la baja. Entonces ha sido así como muy volátil o fluctuante. Y bueno, pues terminó 2025 a la baja, ya veremos 2026 cómo continúa, porque también está ahí el miedo de que la economía se frene, ¿no? Con todo este panorama, pues entramos de lleno en semana de resultados, y parece que estoy teniendo un déjà vu, porque en la temporada anterior ya advertí de que había que prestar atención a lo que dijeran. Vuelvo a decir lo mismo, vamos a tener que prestar mucha atención a lo que digan todo lo referente a inteligencia artificial, todo lo referente a semiconductores, que de momento las noticias que van saliendo de semiconductores están siendo, esta semana han salido varios, han sido buenas. Todo lo referente al software, ya veremos el software. Y el resto de las industrias y de los sectores, pues si ya les ha empezado a afectar la crisis energética o qué expectativas tienen de cómo les vaya
afectar de cara a este trimestre siguiente o al año, etcétera. Eu diria, atenção também ao setor financeiro, que vai sair os bancos agora o primeiro. É o Correcto. setor que move o dinheiro. A ver que esses bancos nos vão a dizer, principalmente do problema que está havendo agora, que é a crise de los De fondos las de deuda privada, ¿no? De deuda la... privada, sim. Então, a ver que Buen apunte. poderia passar aí, não? Correcto, muy atentos. Vamos entonces a ver la semana que viene qué resultados tenemos por delante. Vale, primera semana importante de la temporada de resultados y aquí están pues casi todos los grandes bancos, ¿vale? Empezamos el lunes por Goldman Sachs, el martes JP Morgan, BlackRock, Citi, Wells Fargo, el miércoles Morgan Stanley, Bank of America, jueves Charles Schwab y no sé si me dejo alguno de los que no estoy viendo, pero vamos, aquí en este los tenéis, estos son los más importantes porque luego puede haber otros muchos, ¿no? Sí. Pero no son solo los bancos con todo lo que nos tienen que decir referente a inflación, liquidez, crédito privado, etcétera, que decía Shafi, sino que tenemos también empresas que hay que prestar atención porque son importantes. El jueves tenemos Netflix. Netflix, después de la fuerte corrección que ha hecho y que parece que está queriendo remontar, vamos a ver qué es lo que nos dice y que puede ser importante. Tenemos del sector de los conductores ASML el miércoles y Taiwan Semiconductor el jueves. TSM me parece que es de las que esta semana ya ha adelantado que va a tener buenos resultados. La segunda parte será luego ver el guidance, ¿no? Sim, eu creio que essas de semicondutores não é que a dúvida não é se vão a ter bom ou mau resultado. A dúvida aqui é se vão a ter bom resultado ou um resultado excelente. Então, Sí, porque las expectativas están altas, como sí. siempre, ¿no? Tenemos también Alcoa, por ejemplo, de las que ahora están pues Volviendo a volviendo a subir. coger fuerza por el tema de del aluminio. Y para los que tenéis carteras de dividendos, seguro que os interesa o probablemente os interese saber lo que pasa con Pepsi el jueves, con Johnson Johnson el martes o con Fastenal el lunes. O sea que hay casi que para todos los gustos. No sé si me dejo alguna de las también importantes. Abbott, farmacéutico, el jueves. En fin, ya vamos cogiendo carrerita. Ya empieza, ¿no? Ya empezamos, ya Sí, empezamos. y hay un dicho en Wall Street, si Goldman Sachs sube, el mercado sube, ¿no? Están muy correlacionados. Vamos a ver cómo sale el primer resultado trimestral Pero eso es de Goldman Sachs. con permiso o sin permiso de Trump. Porque... Depende del tweet que Trump va a lanzar después, ¿no? Vale, agenda económica. Esta semana que viene, pues en cuanto a datos económicos hay poquitos. Claro, esta semana que terminamos ahora estaba cargada, la que viene vamos a relajar un poco, ¿no? Tenemos el precio de producción el martes y el índice de manufacturas de Filadelfia, de la Fed de Filadelfia, el jueves, datos de empleo, inventario de crudo, ventas de casas. Pero yo creo que la semana que viene, aparte del precio de la producción, va a ser muy importante pues todo lo que digan los gobiernos interesados en la paz, ¿no? O sea, lo del acuerdo. Si hay Sí. acuerdo, si no hay acuerdo, si se abre el estrecho, si no se abre, en fin. Todo esto yo creo que va a ser lo que más mueva el mercado. Y eso en cuanto a actualidad económica y a qué es lo que ha hecho que suba o no suban las cosas. Y ahora veremos en los gráficos cómo se ha visto. Cómo se ha reflejado, ¿no? Y qué podemos esperar para la semana que viene, quizás, ¿no? Sí, miramos porque yo creo que hay cosas interesantes que hablar. Muy bien, pues no te lo pierdas. Empezamos vendo os gráficos que estamos mostrando ultimamente, que são os 4 jinetes do apocalipse, e é incrível como uma semana cambia radicalmente a cara de los gráficos, não? Vemos que o petróleo está caindo, o VIX ha caído muitíssimo, e deste lado
os gráficos estão com a escala, digamos, semanal, e vemos que nas 2 semanas ha caído um pouco lo que são as taxas de interesse a 10 anos, isso é bueno para o mercado, e o índice dólar não consegue romper esta resistência, e essa semana está caindo relativamente bastante. Então, isso ajuda bastante o mercado de maneira geral. E vendo os 4 índices que estamos mostrando, depois da notícia, praticamente os 3 índices abriram com gaps. As médias de curto prazo, que é a média de negra de 21 exponencial e de 8 exponencial, estão cruzando aqui, ou se han cruzado, não? Então, o índice das ações, ¿no?, del mercado bursátil, el SP500, el Nasdaq e las small caps subindo. Deste lado temos el oro. El oro aún não ha hecho el cruce de médias. E como nós havíamos comentado na semana passada, nós esperamos que o ouro se mantenha dentro deste rango de preço. E vou cambiar el dibujo. Vou poner aqui o novo retângulo. A ver se sai de um color diferente. Nós esperamos que o ouro se mantenha por esse rango um pouco mais de tempo, vale? Então, vemos uma melhoria substancial em los índices. Logo miraremos com mais detalhe. E o que eu queria comentar hoje, ao invés de passar os índices e ver tudo, eu queria comentar os sectores. E vou poner aqui os sectores considerando o SMH, e também vamos falar do IGV, de software. Pero quando nós queremos montar uma carteira de largo prazo, ou de médio prazo que seja, o que buscamos são ações ou ativos que não estejam todos correlacionados, porque quando um ativo sube e está todo correlacionado, de certa maneira, todos subem, mas quando cai toda a carteira. Então, nós queremos um certo balanceio e, a lo largo do tempo, todos vão subindo, mas quando um sube e outro cai, o promédio que siga subindo e não há muita volatilidade na carteira. Então, vendo os sectores, e vamos a comparar, aqui estamos vendo no gráfico, aqui arriba seria o ativo que queremos ver, e aqui abaixo comparando com o SP500. E vamos a ver 2 coisas. Primeiro, a força relativa do ativo que estamos vendo comparado com o SPX, o SP500. Se está por encima de 1, significa que o ativo está mais forte que o índice, ¿no?, do SP500. Se está por debaixo de 0, se está color rojo, como aqui, significa que o ativo está perdendo força comparada com o índice em um período de, nesse caso, 10 dias. E aqui abaixo, uma coisa muito importante, pero que vemos pouca gente dando atenção a isso, que é a correlação. Quando temos um ativo que está muito correlacionado com o SP500, temos esta linha roja por cima aqui da linha verde. E quando o SP500, digamos, está subindo e o ativo que vamos a comparar está caindo, esta linha roja está aqui abaixo, significa que se movimenta de maneira contrária. E quando está cerca de 0, significa que se movimenta independente do índice, não é? Se o índice está subindo, pode barrar, mas logo se o índice barra, pode continuar barrando, ou se o índice sube, pode barrar ou pode subir, isso é um pouco independente. Por que isso é importante? Porque quando queremos montar uma carteira, queremos ter ativos que estão subindo melhor que o índice, pero que não seja todo igual, ou seja, com
correlacionado al índice de tal maneira que todo sube ou todo baja, e isso não é bueno para as carteiras. Dicho isso, que é um pouco mais de teoria, pero vendo o que está passando hoje no mercado, nós estamos vendo que o SP500, al final, agora, ou no início de abril, no final de março, começou a dar um rebote nas notícias geopolíticas e econômicas han facilitado esse rebote. Então, o que estamos vendo? Lo primeiro, comparando com o ouro. O ouro ha perdido a média de 50, está subindo. Essa subida del ouro está sendo um pouco mais forte que a subida del SP500 e é pouco correlacionado. Estamos mais cerca de 0 que de 1 ou de menos 1. Então, se o ouro, para quem quer ter uma carteira de um ativo que está subindo, pero que se movimenta independente de los índices de ações, o ouro é um bom ativo para ter em carteira nesse sentido, não? E se creemos que o ouro vai seguir alcista por mais tempo. Aunque nós particularmente creemos que vai estar um rato dentro desse rango, e eu espero que este patrão que ha ocorrido aqui repita um pouco a grande escala desse lado, não? Eu creio que vai começar a subir, pero não vamos ter subidas como esta aqui muito forte, não? Eu creio que vai ser algo assim, vai andar de lado para logo volver a subir. Então, vemos que o ouro está mais forte que o SP500, pouco correlacionado, e isso me chama a atenção. Se vemos Bitcoin, Bitcoin está muito interessante, porque Bitcoin, nós comentávamos que caía, formavam na base, caía, formavam na base, e de hecho nós estávamos esperando a ver o que poderia passar se ao tocar a média, podia volver a cair, ou ao tocar esta linha que estamos vendo aqui, poderia volver a cair. Então, Bitcoin está em um ponto bastante interessante, está começando a ter força relativa superior ao SP500 e é um ativo que se move diferente de... Totalmente, ¿no? Não totalmente, Bueno, pero últimamente sí. mais ao contrário que o SP500. Então, se rompe esse nível aqui, e eu espero que essa correlação comece a quedar-se mais positiva, porque o SP500 está subindo, e se isso continua subindo, esse gráfico se vai poner mais correlacionado, com mais força, podemos ter surpresas positivas no Bitcoin. A média de 50, o preço está rompendo a média de 50. Vamos ver se vai conseguir romper esse nível de 74 aproximadamente, se vai ter força. Que eu espero aqui? Se temos uma ruptura, eu espero uma volta para poder subir com mais força. Então, se nos dá um pouco de dúvidas essa ruptura, podemos esperar um pullback e ter boas entradas. Agora, se começa a subir muito forte, não vai haver pullback. Por isso, há que pensar um pouco como queremos operar Bitcoin. Pero eu creio que ha cambiado um pouco a cara del Bitcoin. Bem, passando a los sectores, nosotros lo que comentávamos al inicio del vídeo, algumas coisas rebotaram, ou seja, todos rebotaram, algumas coisas para arriba e outra para baixo. O sector de las petroleras, que é de energia, está aqui ExxonMobil, Chevron e outras, ha tenido uma subida muito forte, pero quando começaram a aparecer rumores de um cessar-fogo, hemos visto que o XLE ha tenido uma caída muito forte, o SPX sigue subindo e ha havido uma perda de força relativa importante aqui. Estamos vendo que o XLE se move independente do SPY.
pero essa pérdida de força relativa pode sugerir que podemos ter um pouco mais de caída. Independente disso, estamos em um setor que me parece um setor de resistência cerca desse ponto e tocando a média de 50. Se a média de 50 aguanta, podemos ter algum rebote hacia arriba. Então, há que estar atento. E eu não vejo agora momento para entrar em XLE, pero esperaria ou um rebote hacia arriba ou algo mais de caídas, não? Estamos vendo o setor de saúde, o XLV. O XLV não me está gostando muito porque ha perdido a média de 50, a média de 50 apontando hacia abaixo. Hemos perdido essa zona de suporte. Hemos tenido uma caída importante, tocou a média de 200, pero estamos formando uma bandeira barrista. Podemos ter uma ruptura à barra e repetir toda essa longitude, podemos volver aqui por debaixo de 140. Então, se o XLV não haria nada, esperaria. A vela de hoje é uma envolvente barrista. Estamos vendo que a força relativa perdendo, então não haria nada com o setor de saúde, ¿vale? Vale. O setor de consumo discrecional. Esse sector, es que se ha entrado la orden de la cuenta de mis hijas. Que susto. Esse sector está basicamente andando de lado muito tempo, ha tentado um certo rebote aqui, pero está rebotando na média de 200, debaixo de la de 50, pelo que não me gusta, está perdendo força relativa. É um setor que normalmente, quando as de crescimento estão subindo, esse setor, a tendência é que sejam os últimos a subir. Dicho isso, se miramos el de tecnologia, ha tenido uma recuperação, ha superado, digamos, essa linha de tendência barrista com gap alcista, é muito correlacionado com o Nasdaq, superando as médias. Lo importante agora é que a média de 200 não supere a média de 50 e que a média de 50 empieza a subir. Vemos que está ganhando força relativa comparado com o SPX e é correlacionado com o SPX. Então, se o SPX sigue subindo, podemos ter boas notícias aqui no setor de tecnologia. Sí, bueno, estos son como el perro y la cola, ¿no? No se sabe quién mueve a quién. Exacto. Pero te dá uma ideia de sectores que estão agora mesmo melhores que antes, não? E se vemos o discrecional aún está mal, pero tuvimos um rebote dessa tendência barrista. Se vamos ao setor de utilities, o setor de utilities em el año ha subido, se vuelvo aqui para ver o que ha subido em el año, ha subido quase 10%, e o SPY, se vemos aqui, o SPX está negativo lo que levamos del año. Então, o setor de utilities, apesar de ser um setor que historicamente se move pouco, é mais de dividendos, está tendo um ano bastante bueno e ha tenido el 2025 bastante bueno em função de todo o suministro de energia elétrica para o tema da IA. Que me está gostando? As médias estão apontando para arriba, o preço sigue subindo, apesar de que hoje está negativo a força relativa, é um setor que se move independente do SPY. E eu creio particularmente que esse setor vai seguir alcista. Então, é um bom setor atualmente para diversificar a carteira. Podemos encontrar empresas interessantes aqui. Não vou mirar todos, eu creio que esses são os mais importantes. E o de material, porque o de material tem
empresas de ouro aqui dentro, empresas de metálicos, de acero e alumínio, coisas desse tipo. É um setor que me está parecendo interessante também. Pouco se move independente, pero sigue tendo mais força relativa que o SPX e está positivo. Então, os 11 sectores del SPX, esses são os mais interessantes. Pero vou volver ao setor de tecnologia, que estamos vendo que está começando a ter uma melhor performance que o SPX. Esse setor é muito correlacionado, digamos, com o Nasdaq. Se eu pongo aqui o QQQ, ou o Nasdaq especificamente, nós estamos vendo que está tendo uma recuperação muito parecida ao XLK, subindo a força relativa, e é muito correlacionado com o SPX. Então, se o SPX sigue subindo, esse provavelmente vai subir mais. Pero qual é a força que está detrás disso? Antes de mostrar qual é a força, eu quero mostrar qual é a debilidade agora mesmo desse setor, que são os softwares. Os softwares Es que los software esta semana les han dado hasta en el carnet de identidad, otra vez. muito mal, porque ha hecho essa caída. Isso é uma espécie de bandeira, ha tocado a média de 50 e está perdendo o mínimo, não? Está Yo começando. no sé si es una bandera o es un hombro, cabeza, hombro. Sim, aí são fractais, são patrones dentro de patrones, não? O que Mercedes está comentando é que ha formado aqui uma espécie de ombro, cabeça, ombro, e aqui é o neckline, a linha de coelho, e podemos ter mais caídas, não? Normalmente essa distância se replica aqui abaixo. Então, é um setor que realmente está provocando debilidade dentro do setor de tecnologia. Pero, aún assim, o Nasdaq está subindo. E por que está subindo? Aqui entra o setor que eu diria que é o setor estrela del año, ¿no? Se nós vemos Bueno, del año no lo sé, pero de este mes de abril sí. Sí, pero en el año ya subió 21%. Pero todo en el mes de abril subió 14%. Entonces bueno, estaba enero también, vale. Sí, está subindo muito. Com muito mais força relativa que o SPX, está correlacionado as médias alinhadas, superando máximos, e eu espero que pode haver um pullback, pero a tendência de fundo é alcista. E todo o que estamos vendo de falta de chips, de produção, eu creio que esse setor vai seguir subindo e tem uma grande probabilidade de que termine bem o ano, não? Então, isso é algo que eu creio que vale a pena estar aqui. O setor de energia ha subido 27% no ano por todas as notícias que ha havido, pero já no mês já está caindo 7%, hemos visto o gráfico que está caindo. Mirando isso e agora falando um pouco das Mag 7, eu queria comentar basicamente Broadcom, que é do setor de semicondutores. Me parece interessante que está rompendo, digamos, esse canal bajista. A roto e está tentando superar esse nível de 384, 385 e volver a buscar o máximo. Então, vemos que de las grandes que estão no setor de semicondutores, começando a ganhar força, não? Amazon, que é a segunda, que se vemos aqui de las Mag 7, solo Broadcom, Amazon, Google e Nvidia estão em positivo. Nvidia e Broadcom em el año, sim, esse é year to date. Nvidia e Broadcom são semicondutores. Se vemos a Nvidia,
um patrão parecido com Broadcom, pero um pouco mais rezagado. Então, o que podemos esperar aqui é uma continuação ou em tentativa de ruptura e se rompe uma continuação do patrão alcista, não? Porque al final, eu o que vejo é que a Nvidia ha formado uma grande bandeira, ha subido, está formando essa bandeira aqui e podemos repetir esse movimento, repetir hacia arriba aqui. Então, estamos acompanhando a Nvidia, temos calls compradas aqui, algumas calls vendidas que estamos peleando para... Tenemos de todo ahí. Pero me parece interessante. E a outra empresa que estamos falando, que é Amazon. Amazon ha tenido buenas notícias essa semana, ha roto a média de 200, de 50, la de 51 está aqui por debaixo, pero se seguimos com essa força relativa e com as boas notícias, podemos volver a ver Amazon novamente tocando esse nível aqui de 247, 248. Me parece interessante a Amazon também. Google está em um processo de rotura desta bandeira, não? Ha subido, ha corrigido, está começando a subir, está agora mesmo congestionado aqui, pero me dá a impressão que vai, a probabilidade é que siga subindo, não? Google sigue sendo nossa maior posição, nós estamos protegidos aqui com Collar, o Collar funcionou bem, cerramos com ganância o Collar e esperamos que volva a subir. Pero Google tem earnings este mês, igual temos que proteger outra vez mais, não? De certa maneira, eu he visto o mercado ha melhorado muito, muitos sectores que estão com força relativa superior ao índice e podemos concentrar nesses sectores. Dicho isso, vou volver aqui a câmera. Es que nunca sé si ya has terminado o no has terminado. Hablo más que la boca, ¿no? Es que tenemos nuestra lista de segmento com os filtros que ponemos aqui e vou mostrar empresas que estão rompendo seus máximos de 20 dias. Venga. Vale? Então, se vemos aqui com 100% significa que está rompendo máximos de 20 dias. Intel, sector Está de disparadísimo. semiconductor, não? Bastante forte. A AMD começou a subir forte, rompendo o máximo de 20 dias. Aqui temos perdido no médio Simon Property, com um movimento bastante interessante, poder volver a máximos. Pero essa é de la lista de las 100 empresas mais grandes do mercado. Vamos ver dentro primeiro de los dividendos, aristocratas del dividendo, não? Temos FRT, eu não sei, deve ser de Real Estate, Federal Real Investment. Me parece um movimento interessante. Está superando esse nível depois de ser uma correção. A média de 50 subindo. A vela de hoje, muito interessante. Não é uma empresa que sube muito, pero parece que vai subindo constante, não? Desde 2025 está nessa tendência alcista aqui no gráfico semanal. Temos Nucor também, movimento forte, subindo, é dentro do setor, se não me equivoco, de materiais, que hemos visto que está forte. E agora sim, se vemos o Nasdaq, as empresas dentro do Nasdaq estão rompendo o máximo de los 20 dias, e se vemos o próprio Nasdaq rompendo o máximo de 20 dias, basicamente todas as empresas são de semicondutores. Amat rompendo máximos, CLAC superando o máximo, Intel
já havia superado há tempo, Lam Research superando o máximo, a SML tentando superar o máximo, temos earnings confirmado dia 15, Marvel, eu creio que Marvel é mais sistemas, não estou seguro, pero volvendo a esse máximo de 2024, depois de uma grande consolidação, se rompe, podemos ter mais subidas, e a AMD novamente. Então, o sector de semicondutores, eu creio que é onde há que concentrar as atenções. Sector de utilities me parece interessante. Há muitas empresas que estão em tendência alcista, mas eu estaria bastante atento e nesse momento os índices agora dando o rebote, as empresas de semicondutores, utilities e não olvidaria de financeiro e discrecional, porque esses dois setores também são muito grandes dentro do SPX, e se esses dois setores começam a rebotar, como estamos vendo de semicondutores, poderia dar uma força grande ao SPX, ao Nasdaq, e eu creio que o RUT seguiria os hermanos mais grandes, ¿no? Os maiores. Muy bien. Yo no me atrevo o sea, hay que hacer seguimiento a lo que está subiendo. También es verdad que todos estos que has enseñado de semiconductores que están tan disparadísimos, eso va a corregir en algún momento. O sea, al final eso no es sano tampoco. Yo estoy casi abriendo cortos en Intel, pero no lo he hecho, claro. Vamos a ver la corrección en algún momento y luego yo creo que también va a depender de cómo vaya evolucionando la crisis energética, de cómo se vea el posible impacto en los diferentes sectores, de lo que se diga durante la temporada de resultados. Ahí vamos a ir viendo hacia dónde se define cada cosa, ¿no? Claro, Pero sí que es verdad que están echándolo todo en la IA, entonces pues... sí, está pisando no acelerador e está funcionando o motor los 6 cilindros. Pero eu o que digo é, apesar de estar subindo todo, nós não hemos comprado ações hoje de los semicondutores. No, Porque não claro, porque está em el estaba setup, não disparadísimo. está em el setup, não está dando o ponto de compra. O que tu estás comentando é que como ha subido, poderia haver uma correção, um pullback. Não é que ele vai começar mercado bajista, pero uma correção e nos dá pontos melhores de entrada. Então, quando mostramos aqui alguma coisa, não estamos fazendo indicação de nada, não estamos sugerindo nada. O que estamos comentando é para interiorizar um procedimento de inversão que é: esse sector está mais forte. Há algo aqui que pode ver que quando ocorra o setup que eu estou acostumado a operar, opere, há que pôr essas ações em la lista de seguimento e acompanhar todos os dias. Que qual é o problema? E vou volver ao gráfico Vamos a aqui. ver al gráfico. Que qual é o problema normalmente que nós vemos? Por exemplo, estamos aqui em AMD. A AMD começa a cair, não está por exemplo, está aqui, estamos vendo como se for esse dia. Começa a cair e nós decimos um pullback e entro. Aí começa a subir, não vou entrar porque pode corrigir. Efectivamente, corrige. Aqui começa a dar a señal de volta outra vez. Uno liga aqui e diz: não vou entrar porque não me fio, pode passar igual a passado aqui. Não haste nada e nesse ponto, de repente, já está de volta aqui arriba. Me gostaria que houvesse um pullback outra vez. Hace um pullback, pero que não chega hasta aqui abaixo, chega aqui. Não, é que eu quero um pullback hasta aqui abaixo, que era onde ocorreu aqui, eu quero que ocorra outra vez. Pode que não ocorra e essa ação haga isso e assim isso, e nós outros aqui mirando com binócular o cohete disparando. Então, uno tem que estar
atento a los setups de entrada. Não há que comprar em qualquer momento, há que comprar os setups que uno está acostumado a operar, pero não há que ter medo, há que fazer gestão de risco, tamanho de posição e entrar quando se dá o setup. O inversor não opera lo que sente, opera lo que vê. Isso há que recordar sempre. Temos sesgos, todos temos, a vezes não entramos em operações porque creemos que vai passar algo, pero lo certo é esperar os setups, entrar, não entras com a posição completa, vai aumentando, pero isso de que vai cair, um dia vai cair, pero não sabemos quanto, há que estar atento e fazer, cada um seguir sua metodologia, não? Correcto. E agora sim, vuelvo e já não hablo mais de gráficos. Vale. Lo que acaba de decir Shafé me recuerda que uno de los motivos por los que no está viendo volumen y el inversor, aparte de la desconfianza que hemos dicho al principio, es que al inicio de la semana se inició el rebote, pero todo se frenó en las medias. Entonces, claro, el que ha visto caer, lo típico, tú perforas la media hacia abajo, si cuando rebota se frena en la media, bueno, pues habrá quien entre ahí, pero normalmente se espera que se atraviese la media. ¿Qué pasó? Que salió el posible alto el fuego y la apertura fue ya con el gap al E alza. abre um gap. Entonces lo que tampoco se puede hacer es, o no se debe hacer, es perseguir el precio. Sim. Pues estamos todos un poco esperando y a lo mejor las vemos venir. Nos quedamos sin... a todo tampoco se puede llegar. Uno llega a unas cosas, a otras cosas Sí. no. Pero bueno, el tema está en que, pues eso, situación inestable en la que es posible que el rebote se confirme y siga subiendo hasta el infinito y más allá, como puede ser que lleguen nuevas turbulencias con los próximos eventos de resultados y todo sujeto a que Oriente Medio no vuelva a dar ninguna sacudida. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Dale like si te ha gustado el vídeo, eso nos ayuda mucho. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Operar a consciência, usar os setups que estáis acostumbrado, não meter la pata e muitas gracias por ver o vídeo hasta aqui e nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.